Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. E aí, vamos lá, todo mundo pronto, ó. Muda aí o estado fisiológico, mudou o chip agora, processo penal na veia, prisão em flagrante, pesado vem agora, viu? Se Ari, eu posso prepara dar aí, aperta os um cintos. Mas tem intervalo, não, Ari? Vem não, aqui é... Adriana é a menina dos intervalos, ela que chora. O tempo todo, Adriano. Vibra aí, vibra. Eu me dei intervalo, né, gente? Eu me dei Pessoal, intervalo. pega a pipoca, pega aí a caneta, as 10 canetas de cores diferentes, marca texto, porque o bicho vai pegar agora. Vamos lá, pessoal. Sem intervalo, porque assim. Não tem nada não, Ari. Eu fraturei ontem a falange no dedo. Eita, tá mais tomando a medicação, né? Dá aquele soninho. Tô tomando Tramal, meu filho, tanta dor. Misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vibrando. Lucas, vibrando. Vamos lá. Ó, muda aí o estado fisiológico, aquece, porque vamos começar aí já com um conceito de prisão em flagrante. Sim, antes de começar a nossa aula, vamos fazer a nossa revisão da aula passada, né? A gente veio trazendo ali o conceito de prisão e depois do conceito de prisão é importante a gente trazer a ideia de que ou o agente ele está preso por força de uma prisão cautelar e essa prisão cautelar é uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. A prisão temporária prevista lá na Lei 7960 de 89 e a prisão preventiva prevista no artigo 311 e 312 do CPP. Essa aí é a prisão processual ou prisão cautelar. Existe também a possibilidade do agente estar preso por uma prisão pena que é uma prisão em decorrência de uma pena transitada e julgada. Beleza? A gente falou sobre a evolução lá do conceito da prisão, do cumprimento da prisão provisória, né? A execução da prisão provisória, que era aquela que, após a confirmação por um tribunal, né, por um colegiado da prisão, era possível a execução provisória da pena. A gente viu a evolução que até 2009 o STF admitia essa execução da execução provisória da pena. Após 2009 até 2016, o STF não admitia essa execução provisória da pena. Após 2016, o STF passou a admitir essa execução provisória da pena, independente do trânsito de julgado, quando existem aqueles recursos, tanto o recurso extraordinário ou o recurso especial pendente de julgamento, era possível a execução provisória da pena. E, a partir de novembro de 2019, o STF muda de novo o posicionamento e passa a não admitir a execução provisória da pena, e é o parâmetro que temos hoje, né? Então, a gente viu também que o pacote de crime modificou lá o artigo do CPP. Eu já vejo, viu, Gustavo, aí a sua ideia aí, e a gente já analisa e conversa. Não meta bronca, Ari. Eu tô doido por esse assunto, por isso que eu não interrompi. Eu digo, só botei aqui a jogada para lembrar e depois a gente vai. Beleza. Vamos cair para dentro aqui, porque, assim, meu irmão, é muita questão, assim, se você conseguir memorizar esses códigos, né, assim, fazer força mental para desenvolver bem, caminhar bem pelos assuntos que eu estou passando aqui, processo penal, é certo as questões de prova, é certo, acredita no que eu estou falando, inquérito policial, que a gente viu, né, a gente viu a percepção penal ali, aquela fase administrativa, agora a gente está vendo prisão, possivelmente vai vir muita questão sobre isso, porque eu estou batendo só nos temas pesados, nos temas quentes, tema de processo penal que cai em todo nível de prova, pessoal. Todo nível de prova vai cair isso. Então, eu faço pronto material com vendo vários livros, vendo várias aulas e professores renomados aí para trazer aqui só o substrato do que realmente vem cobrando. Beleza? Então, a gente falei lá da modificação do pacote de crime do Tribunal dos Júris, né? Quando a pena é superior a 15 anos lá no Tribunal dos Júris, o pacote de crime veio prevendo que é possível a execução provisória da pena, fundada lá na soberania dos vereditos, né?
Sempre que a doutrina vem trazendo uma crítica pesada sobre essa execução provisória da pena, justamente por ferir o princípio da presunção de inocência, que a gente já estudou do princípio do processo penal. Beleza? Aí depois a gente avançou um pouquinho na aula e a gente chegou lá na prisão civil. Eita, e é possível a prisão civil no Brasil? É possível sim. Em qual caso? Na escusa voluntária de pagamento de pensão alimentícia. Escusa voluntária do pagamento de pensão alimentícia. Eita, e foi mesmo a escusa voluntária do pagamento de pensão alimentícia. É possível essa prisão no Brasil? É possível sim. Beleza? E a prisão do depositário infiel, aí? Apesar de existir essa previsão lá na Constituição da prisão do depositário infiel, não é mais possível devido ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Que o Brasil é signatário e ele tem status de supralegalidade, está inferior à Constituição, mas ele traz esse efeito paralisante. Só revisando, a gente viu como se incorpora o Tratado Internacional, a aula de Direitos Humanos, a aula de Direito Constitucional, mas a gente fez uma apanhada aqui e as bancas adoram cobrar essa tramitação do Tratado Internacional de Direitos Humanos, como ele é incorporado no nosso ordenamento. Beleza? Feita essa revisão, pessoal, vamos entrar aqui na aula de hoje, e a gente vai tratar hoje só sobre prisão em flagrante. Eita, a aula inteira só sobre prisão em flagrante. É sim, a aula inteira só sobre prisão em flagrante. No próximo encontro, a gente entra ali pesado na prisão preventiva e na prisão temporária. A prisão temporária com muito mais superficialidade, porque a gente estuda prisão temporária em leis penais especiais, que é a lei de prisão temporária, que a gente pega a lei curtinha, e a gente analisa o artigo 1º, inciso 1, 2 e 3, o artigo 2º caput, e a gente vai trazendo ali o artigo 2º, parágrafo 1º lá, também tem que ter o tipo do MP, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Mas hoje, prisão em flagrante, vocês vão sair pulsados aqui sobre prisão em flagrante, e não vai perder questão mais quando se tratar de prisão de flagrante e vai parar de cometer alguns equívocos técnicos que a gente vê aí da mídia cometendo, aquele discurso de direito penal lá na esquina, no bar, entre os amigos ali na roda. Então, o pessoal costuma errar muito sobre esses pontos, porque a gente vai entender o conteúdo e a gente vai aplicar. Eu trouxe poucas questões hoje, porque vai ficar muito pesado para a gente ainda resolver muita questão com grau de profundidade. Mas na aula seguinte, quando eu iniciar prisões, a gente vai revisar o tema fazendo o quê? Questões, o estudo reverso. A gente vai estudar por questões, o tema só sobre prisão em flagrante. Beleza? Próximo encontro, muito mais questões aqui. Eu trouxe alguns casos concretos que caiu na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal 2021. Tranquilo? Vamos lá, Delta RJ, me aguarde. Delta RJ, eu vou para lá com uma faca nos dentes. Né? E se Deus quiser, eu vou garantir minha vaga lá no Delta RJ. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, o que é que eu digo aqui, ó? Eu chego logo de voadora, trazendo aqui, ó, o conceito de prisão em flagrante e já trago aqui essa ideia da prisão em flagrante aqui, ó, ser uma medida de autodefesa, olha, coisa bonita, autodefesa social. Por que é uma medida de autodefesa social, a prisão em flagrante? Porque é justamente isso. Quando o agente está cometendo crime ali, em flagrante delito, e flagrante vem da ideia de queimar, né? De tá queimando ali, o momento exato do flagrante, ele está ali, ó, está causando um desordenamento social, está causando ali uma perturbação social. Veja que quando se comete o crime, você pode olhar no caso concreto, está todo mundo com o olho arregalado. Por quê, pessoal? Porque, em regra, né, a gente sabe que tem críticas pesadas à hipertrofia do direito penal simbólico, direito penal plástico, essas ideias de você estar querendo aplicar o direito penal em tudo, né? Tem críticas pesadas da doutrina. E a gente vê que quando se comete o crime, porque a lei protege bens jurídicos fundamentais, a gente vê que há uma desordem social. Então, quando eu prendo o sujeito em flagrante, né, e conduzo ele para a delegacia, é justamente para acessar a medida de autodefesa social, para acessar aquele estado de flagrante. Beleza? Então, ele traz aqui, ó, o conceito vai evoluindo, vem dizer assim, caracterizada pela privação da liberdade de locomoção. Vocês têm dois bens jurídicos fundamentais protegidos, né? Eu tenho ali
a tranquilidade pública, a ordem social, né? A calmaria, né? Na sociedade, e o indivíduo vem e viola essas regras, e quando ele viola essa regra, é preciso, né, interferir no direito fundamental dele, que é o direito à liberdade, e eu vou sopesando esses direitos para violar e garantir outro na medida ali de fazendo esse sopesamento, que é decorrência do princípio da proporcionalidade, né? Então, independe de prévia autorização judicial. Por que independe de prévia autorização judicial? Porque justamente se eu fosse buscar uma ordem judicial, vocês percebam que não daria tempo, né? Não teria tempo suficiente para que eu violasse ali, para que eu salvaguardasse aqueles bens que estariam sendo violados. Daquele que é flagrado durante o cometimento de um delito ou momento depois. A gente vai ver as espécies de flagrante, esse momento depois aqui. O flagrante impróprio. Ari, você Oi. vai falar das nomenclaturas e dos sinônimos? Vou falar. Você vai direto e via de regra. Onde mais pega, galera. Eles tentam, via de regra, nas questões, eu vejo que é o que mais confunde, né? Isso, você vai ver aqui. Todos os sinônimos possíveis para cada uma espécie de flagrante. Flagrante próprio, também chamado de flagrante real. Flagrante certo, flagrante próprio. Presumido. São vários sinônimos, estão aqui nos slides, vocês precisam memorizar isso. Coloca ali no post-it, cola em algum lugar, para repetir, e não errar mais questão ainda, beleza? Porque aí a gente vai fazendo por eliminação e não perde a questão para o governo. Então, um segundo conceito eu trouxe aqui, um conceito que é um conceito mais dinâmico, ele diz o seguinte: flagrante é a ferramenta constitucionalmente assegurada e que funciona para a autopreservação social, autorizando a captura daquele que é surpreendido praticando delito, trazendo assim as seguintes finalidades. Eu tenho 3 finalidades aqui. Por isso que eu cesso ali, intervenho nos direitos fundamentais com 3 finalidades possíveis. Evitar a fuga, evitar a consumação do crime, elevar elementos indiciários para deflagração do processo. Ou seja, quando a gente prende o sujeito em flagrante, eu evito que ele fuja e eu garanto a aplicação da lei. Eu também evito que, às vezes, o crime se consume, né? Porque ali, quando é que ocorre a consumação do crime, né? Ele entra em atos executórios e quando ele consegue realizar todos os elementos típicos daquele crime, ele aí consumou o delito, beleza? E aí, muitas vezes, a intervenção de um cidadão, a intervenção de um agente estatal ali, no momento do cometimento do crime, ele evita a consumação do crime, beleza? E colher ali os elementos que, no caso concreto, ficou ali mais, que são elementos que deixaram ali os vestígios do crime, deixaram elementos que vão compor a persecução penal, beleza? Então, é muito comum essas perguntas aqui, para que se prender em flagrante? Para que se prender em flagrante? Veja, pessoal, que aí, no caso concreto, eu vou evitar aqui, estou evitando a fuga, estou evitando a consumação do crime e estou colhendo os elementos necessários para começar a persecução penal. Por isso que é constitucionalmente assegurado essa prisão em flagrante, beleza? E por isso que essa prisão em flagrante, ela depende de umas formalidades que, como eu já falei, formalidade em processo penal tem que ser com muito mais rigor, porque eu estou interferindo em direitos fundamentais, e aí eu preciso observar a formalidade com muito mais cautela, com muito mais precisão do que no processo civil, beleza? Pessoal, tô de olho aqui no chat, tô de ouvido até nada aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma dúvida, fica à vontade aí, abra o áudio aí, solta o verbo, beleza? Então, agora vamos às espécies, né? Primeiro, essa primeira espécie aqui, que é o flagrante obrigatório ou coercitivo, trata-se do flagrante da autoridade policial e seus agentes, né, que possuem o dever, olha só, essa palavra aqui, o dever de efetuar a prisão em flagrante, ou seja, o dever de agir. Cuidado, que esse dever
também ele está fundamentado no poder. Ou seja, poder e dever, porque o direito, no nosso ordenamento, ele não exige atitudes heróicas, atitudes de personagens de heroísmo, né, que a gente vê lá nos filmes de Hollywood. Então, esse poder é um poder dever. Lembra-se que até alguns vídeos aí que circulam na internet e tal, de policiais que presenciam o flagrante e escolhe não intervir ali naquele momento do flagrante, porque uma intervenção dele pode causar ainda mais perturbação na ordem pública. Ou seja, os danos, se ele intervier ali, naquele caso concreto, poderiam ser ainda maiores e os agentes, eles preferem não intervir ali no momento e deixar que o crime se consuma, porque, no caso concreto, poderá causar um dano maior. Então, esse poder dever aí tem que estar conjugado, né? À medida que ele tem o dever de agir e impedir que o crime se consume ou prender quem está em flagrante delito, esse dever tem que estar conjugado aí, no caso concreto, nesse poder de, no caso concreto, agir sem ainda mais causar um dano maior à coletividade ou até à própria vítima. Em razão do dever de agir, ao prender alguém em situação flagrante, procede-se acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Lembra lá que é o estrito cumprimento do dever legal como uma excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Então, a gente que intervém ali e intervém em direitos fundamentais, né, cessando a liberdade de quem está em flagrante delito, de quem está cometendo crime, ele o faz em estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Por fim, de acordo com a doutrina, os regulamentos policiais, o dever de agir é válido por 24 horas. 24 horas do dia. Contudo, ao dever de agir, deve-se conjugar o poder de agir. É exatamente o que eu falei antes. Apesar do policial estar, que o pessoal tira muita onda aí, 24/7, né? O que é que seria 24/7? 24/7 é um modelo de um armamento de uma empresa a empresa Taurus, né? Ela tem esse modelo de pistola que é 24/7. O pessoal importou isso aqui para dizer que o policial está 24 horas por dia de serviço, 7 dias na semana. Ou seja, está sempre agindo, pode agir em razão da função, beleza? Então, apesar dele estar ali 24 horas, ser policial, e apesar de estar de folga, não deixar de estar exercendo ali as funções em virtude da função que ele ocupa, em virtude daquele cargo, né, de proteção, e para eles não se exige atitudes heróicas, né? Então, esse poder, esse dever de agir, ele tem que estar conjugado com o poder que, no caso concreto, ele tenha de agir lá e salvaguardar os direitos. Tranquilo? Então, esse flagrante obrigatório ou facultativo, ou coercitivo, né? Ele está consubstanciado aqui, ó, está previsto no artigo 301, quando o artigo 301 diz: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, seus agentes, deverão prender deverão, né? Então, aqui, ó, dever, prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Beleza? Então, esse flagrante obrigatório e o flagrante facultativo está previsto aí no artigo 301 do CPP. Beleza? Então, a gente falou da natureza jurídica já da prisão em flagrante e eu trouxe aqui a principal argumento que a primeira posição diz que ela tem a natureza da prisão em flagrante, a natureza cautelar, porque esse é o entendimento majoritário. Agora, ó, o professor Eury Lopes Júnior, que é uma corrente mais moderna do processo penal, ele vem dizer o seguinte, e com muita razão, ele vem dizer o seguinte: a prisão em flagrante é pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Porque ele diz assim, ó, que as medidas cautelares, acho que alguém está querendo para aí, Camila. As medidas cautelares, ela objetiva assegurar a utilidade do procedimento criminal principal. Se as medidas cautelares, elas servem para assegurar essa utilidade do procedimento criminal principal. No caso concreto, ainda não tenho nem sequer processo, né? Eu tenho aqui somente um ato administrativo de um agente público prendendo quem esteja em flagrante delito.
Ele diz aqui, no caso do flagrante, ainda não existe nem inquérito, né? E nem processo. A persecução penal não iniciou.